mas o que é que possas fazer agora uma oração? Portanto, iniciar por este profeta. Querido Deus e Pai, Senhor, na tua presença, nós te louvamos, honramos, agradecemos porque sabemos que tu és um Pai amoroso, tu és um Pai que nos ama incondicionalmente, Senhor, e é nesta hora que nós estamos aqui na tua presença para te cultuar, para te agradecer, para te louvar e bendizer, Senhor. Obrigado por cada um de nós, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, Pai. Obrigado também pelos irmãos que não podem, de alguma forma, estar aqui, Senhor. Fica também com eles. Nesta hora, Pai, nós te queremos agradecer este euro missionário, que de facto possa ser para a tua honra e a tua glória através dos teus servos, aqueles que já trabalharam e que precisam de mais descanso agora, Senhor. Fica, ó Deus, com este culto, fica com este dia e com os trabalhos que se seguirão também à tarde, Senhor. Que em tudo nós te possamos honrar e glorificar. Agrada-te, Senhor, do nosso viver. Obrigado por tudo. Nós tudo pedimos e agradecemos, em nome e por amor do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Através do pecado, nós ficámos separados de Deus. E nós, em Jesus, vemos aqui uma oportunidade de reconciliação. E devemos aproveitá-la. Vou agora chamar aqui o grupo de louvor e vamos ficar de pé. Em quarto do hino, 207, da Cristã, mensagem real. Oh
ativar o poema André.
chamados para anunciar entre os povos. Este tema desafia-nos a refletir sobre o papel essencial da igreja no cumprimento da grande comissão de Jesus Cristo. O Salmo 96, verso 3, exorta-nos de forma clara a anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Este versículo recorda-nos a nossa missão como igreja. Deus chama-nos para sermos seus embaixadores, proclamando a sua glória e maravilhas a todos os povos. Anunciar a glória de Deus não é apenas uma responsabilidade, mas é um privilégio. A campanha deste ano é uma oportunidade única para estarmos envolvidos nesta causa. Não podemos deixar que obstáculos nos impeçam de levar a mensagem de Cristo a quem ainda não a ouviu. A igreja deve estar pronta para se dedicar às missões com coragem, generosidade e o espírito de expansão do reino de Deus. Temos alvos claros para o nosso levantamento de ofertas deste ano. São Tomé e Príncipe, Moçambique, e Ucrânia. Que neste tempo de campanha sejamos renovados no fervor missionário, que as nossas orações, ofertas e esforços resultem em vidas transformadas e na expansão do reino de Deus, até que ele seja conhecido e exaltado por todos os povos e em todas as nações. Portanto, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Que Deus a todos abençoe. Para contribuirmos para este objetivo, vamos agora levantar as ofertas, que hoje vão reverter todas para missões. Enquanto vamos situar o hino 138 do cantor cristão, é a Renata. Oh
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor das nossas vidas, te agradecemos o privilégio que temos de poder contribuir para a tua obra. Obrigado, Senhor, porque puseste no nosso coração o desejo de darmos aquilo que tu nos dás, para que muitos e muitos missionários, muitos e muitos filhos teus possam anunciar a tua palavra. E para que nós possamos também trabalhar para ti e que possamos, Senhor, aplicar esta dádiva que tu nos destes, que nós te entregamos, que é tua, que possa ser bem aplicada no teu trabalho, na tua obra, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. E você vai ter a mensagem do nosso pastor. Bom dia, irmãos. É bom estar aqui com os irmãos. E eu vou pedir que abram suas Bíblias apenas em um versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E o que esse versículo tem a ver com missões? Pensar sobre a obra missionária nesse versículo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. E é um texto que eu quero refletir apenas sobre 2 pontos hoje. Significa dizer que no domingo que vem eu vou falar 4. Fico deixando para o próximo domingo. Veja, o texto diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu quero refletir com o tema reconciliadores. Nós vamos orar primeiro. Pai amado, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos. Nós te adoramos e dedicamos o nosso culto, a nossa adoração a ti. Pedimos que tu aceites o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto. Mas também suplicamos que o Espírito Santo, ele nos ilumine, para que nós possamos perceber a tua vontade através dos cânticos, das leituras, mas também, acima de tudo, da explanação da palavra. Por isso, orienta-nos, fala-nos. Nós queremos ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, ser desafiados por ti. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vimos o vídeo onde o pastor Neilson fala sobre a obra missionária. Mas o que nós pensamos quando falamos de missão? Às vezes nós confundimos a nossa missão com a nossa razão de ser. Pensamos que a obra da evangelização é a razão de existir e de ser da igreja. Esse é um erro. A obra da evangelização, a obra missionária, é justamente isso, é a missão da igreja. A nossa razão de ser e de existir é para o louvor e glória de Deus. Então, quando nós pensamos em missões, pensar sobre a obra missionária, é pensar no ministério da reconciliação. É
pensar sobre a questão fulcral do termo religião. Que religião significa religar, unir. E a Escritura diz que o pecado, ele nos separou de Deus, nos afastou de Deus. Nós estamos de costas viradas para Deus e precisamos ser reconciliados. Os irmãos lembram quando aquele doutor da lei, jovem doutor da lei, chegou para Jesus e perguntou o que ele precisava fazer para ser salvo? A resposta de Jesus foi: conhece os mandamentos? Sabe, o primeiro ele disse: eu sei, amo o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Jesus disse ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a obra da reconciliação, ela envolve o amor que nós devemos dedicar a Deus e ao outro. Mas vejam, o versículo que nós lemos, ele está inserido num contexto maior. Paulo está defendendo o seu ministério. Ele está aqui refutando mal entendidos. E depois dele ter respondido aos seus acusadores, depois de refutar as ideias, ele vai falar de maneira positiva, explicando aos membros da igreja o que o motiva. E em primeiro lugar, ele diz que a motivação dele é o amor de Cristo que o constrange. E esse amor abrange as pessoas. Em segundo lugar, ele fala da morte remidora de Cristo por todos, e que é através dela que todos podem ter vida em Cristo Jesus. Ele explica que é essencial ter um conhecimento espiritual de Cristo, um conhecimento fundamentado na nova vida. Em terceiro lugar, ele fala que em Cristo nós somos feitos nova criação. E umas traduções dizem que nós somos feitos nova criatura. Em Cristo Jesus fomos regenerados, fomos restaurados. A maldição que pesava sobre nós foi tirada. Utilizando uma linguagem atual, um termo que nós vemos sempre, corriqueiro, em Cristo Jesus nós fomos reciclados. Ele nos reciclou para si. Nós fomos feitos nova criação. E aí Paulo diz que tudo isso vem de Deus. Ou seja, essa nova criação, esse novo ser que nós somos, não é trabalho nosso, é trabalho de Deus. Foi o Senhor Jesus quem o realizou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus. Então, queridos, a obra missionária, ela é reconciliadora. E os servos de Jesus, a igreja, nós somos reconciliadores. Então, quais as lições, ou quais as implicações dessa afirmação, desse ministério que foi concedido para nós? Às vezes as pessoas perguntam: eu não sei qual é o meu dom, eu não sei o que eu posso fazer na igreja. E quando alguém fala comigo assim, diz: olha, eu sei o ministério que você tem. Sabe, sei. É o da reconciliação. É o que a Escritura diz. Todos nós, cristãos, temos esse ministério. E veja, a primeira lição diz que a reconciliação, ela nos faz ficar em paz com Deus.
antes da reconciliação, nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos afastados de Deus. Nós estávamos entregues aos nossos próprios desejos, aos nossos delitos, aos nossos pecados. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender, nós devemos compreender que a reconciliação, ela nos alcançou. Significa dizer que a graça de Deus em Jesus Cristo se manifestou para nós. Ou seja, o Senhor Jesus nos perdoou, Ele nos justificou, e por isso nós temos paz com Deus. Vejam o que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos reconciliados com Deus. Nós podemos receber paz de Deus através de Jesus Cristo, porque Ele nos perdoou, Ele nos lavou no seu sangue. E a razão dessa reconciliação é exclusivamente por causa do amor de Deus, que jamais será compreendido na sua totalidade e que não anula nem substitui, no caso, a ira de Deus e o seu não contra o pecado. Aqueles que recusam a graça, pesa sobre eles a ira de Deus. Mas aqueles que aceitam a graça, que reconhecem que foram lavados no sangue de Jesus, são perdoados. A ideia de reconciliação tem muito a ver com Páscoa, porque o termo é encobrir e lavar. Ou seja, a reconciliação verdadeira é válida é quando nós somos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, quando nós somos lavados, de sorte que a ira de Deus não precisa mais nos atingir. Ele vem com a ideia da Páscoa do anjo lá no livro do Êxodo, vem e deu sangue por cima dos umbrais da porta e passa por cima, porque nós estamos reconciliados. Então, quando nós pensamos em obra missionária, nós primeiro devemos pensar que eu tenho uma missão a realizar, e a tenho, porque eu fui reconciliado com Deus, e porque esse Deus que me reconciliou consigo, através do seu amor, Ele me deu uma missão e um ministério, Ele me deu um serviço, que é de proclamar a sua graça aos demais. Então nós precisamos entender que a obra da reconciliação é um trabalho de Deus, feito por amor a nós, e que foi através do sangue e do sacrifício de Jesus que nós deixamos de estar separados do Senhor Jesus. Essa é a primeira realidade. E eu disse que eu ia falar sobre 2 pontos. O segundo ponto é que a reconciliação é o ministério da igreja, é a missão da igreja. Notem, vamos olhar o quadro maior desse capítulo para entender, e do ensino de Paulo. Tudo o que ele faz, todo o seu agir é por causa desse ministério. Esse é o serviço de cuja glória Paulo havia falado no capítulo 3, versículo 4 ao versículo 11. Agora ele vai exaltar mais uma vez que Deus nos concedeu, nos deu o serviço. Ministério significa serviço. Ele nos deu o
reconciliação. E é assim que os coríntios devem entender, ou deveriam entender, que todo o seu agir, nas ocasiões em que eles parecem estar, que Paulo parecia estar louco, e quando ele agia com serena sensatez, no versículo 13, nesse serviço ele tenta persuadir as pessoas, tudo o que ele está fazendo, toda a sua luta é para que a igreja de Corinto permaneça fundada firmada sobre este fundamento, que ela perceba que Deus os reconciliou e que ela perceba esse ministério. Essa foi a ordem de Jesus. Ele nos concedeu esse ministério de sairmos levando essa mensagem pelo mundo. Aí, quando nós pensamos nisso, nós temos que ter a compreensão de que é um privilégio para nós termos a oportunidade de agirmos como agentes do Senhor, para que as pessoas possam se reconciliar com Deus. Nós devemos achar e pensar que é um privilégio, uma honra para nós, Deus nos escolher, nos capacitar para sermos seus agentes de reconciliação, para sermos os seus agentes de paz. Uma das características do caráter de um cristão é que ele é juiz de paz. Hoje em dia existe o Tribunal das Pequenas Causas, aquele juiz que procura resolver as coisas sem brigas. Essa é a nossa função. E quando nós fazemos isso, quando nós somos essas pessoas, nós estamos dizendo que nós somos filhos de Deus. Os irmãos lembram? Epa, parece que sim, alguma coisa do tal do Sermão da Montanha, não sei bem. Acho que os irmãos sabem melhor do que eu. Que Jesus vai dizer assim: felizes são aqueles que levam a paz, aqueles que promovem, que são pacificadores, que acabam com as brigas, porque eles são chamados filhos de Deus. Nosso maior testemunho, nossa grande afirmação de que somos filhos de Deus é quando nós chegamos em maior confusão e nós acalmamos as coisas. Não causamos confusão, levamos paz. Reconciliação. A igreja precisa proclamar a mensagem da graça de Deus. E eu e tu precisamos compreender que isso é um privilégio, anunciar a mensagem do Evangelho, para que outros possam ser reconciliados, como nós um dia recebemos a mensagem através de alguém e fomos justificados e reconciliados com Deus. Devemos ter como um privilégio sermos agentes de paz. Uma honra podermos derrubar o muro da separação, para que possamos reconciliar pessoas com Deus e umas às outras. Havia um cântico antigo que dizia isso: anunciamos a paz, anunciamos o amor, anunciamos o perdão que há em Cristo Jesus. Será que anunciamos mesmo? Esse é o nosso ministério.
Essa é a nossa obra missionária. E esse ministério tem que alcançar todo o mundo. E deixem eu concluir. A obra missionária é, antes de tudo, um projeto unificador. Fazer de todos os povos um único povo, o povo de Deus. De transformar o caos em harmonia. Fazer com que a paz do Senhor Jesus reine sobre todos. Mas para que isso aconteça, nós temos que reconhecer o que Ele fez. Nós temos que aceitar a sua graça, ser justificados, para que possamos ter paz com Ele. A obra missionária, reconciliadora, esse ministério que Deus nos concedeu, nos une às pessoas. O Evangelho ele é relacional. A vida da comunidade cristã, do povo de Deus, é uma vida de comunhão, de relação. Lembram lá no livro de Atos? Estavam todos os dias unidos no templo, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque o amor de Cristo, ele nos constrange, ele nos leva, ele nos faz tomar atitudes positivas em relação às pessoas. Esse é o nosso serviço. Esse é o nosso ministério que Deus nos concedeu. O ministério da reconciliação. Portanto, quando nós pensamos em missões, quando queremos falar que queremos ganhar o mundo, nós devemos entender, em primeiro lugar, o seguinte: eu fui alcançado pela graça de Deus. Eu fui reconciliado com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso aconteceu porque houve alguém, em primeiro lugar, que me falou de Cristo, e o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E eu, percebendo isso, aceitei a graça de Deus e fui feito uma nova criação. E quando eu sou feito essa nova criação em Cristo Jesus, eu recebo um ministério. Eu tenho um serviço a realizar, que é o serviço da reconciliação. Ou seja, eu me torno um arauto de Deus. Eu me torno um proclamador aos demais. E a mensagem que eu recebi da graça restauradora de Deus em Cristo Jesus é a mensagem que eu tenho que proclamar aos demais. Portanto, a obra missionária é a obra da reconciliação. Duas perguntas, e acabo com essas duas perguntas, e depois oramos. Somos missionários? Somos reconciliadores? Vamos lá. Senhor, ajuda-nos para que a nossa resposta a essas duas perguntas sejam positivas. Que nós possamos compreender que fomos resgatados por Ti, fomos reconciliados por Ti e recebemos o ministério da reconciliação. Ajuda-nos a
proclamar a mensagem reconciliadora da graça de Deus. Dá-nos a capacidade de perceber o ministério que temos e o privilégio que é este ministério. E que o nosso viver seja um viver transformador. Que onde nós cheguemos, reine a tua paz. Porque o Espírito Santo que habita em nós se manifesta e deve se manifestar onde nós estamos. Despede-nos, Senhor. Despede-nos com o teu amor, com a tua graça e com a tua comunhão e consolação. O amor, a graça, a comunhão e a consolação do Deus Trino esteja com esta igreja, com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.